Olá! Começa agora o Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Hoje os temas religiosos são destaque. Confira. TRF1 aumenta valor de indenização por dano moral a um judeu. Ele foi impedido de entrar em um órgão público por se recusar a retirar um adereço típico da religião. Quem é testemunha de Jeová pode optar por realizar tratamento médico sem transfusão de sangue. Veja a decisão do TRF da Primeira Região sobre o tema. E o advogado Laerte Queiroz, que integra a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal, é nosso convidado no estúdio. Ele fala das demandas religiosas que chegam ao Judiciário. Agora, aqui no Inteiro Teor. Para católicos, o crucifixo. Muçulmanos podem usar a burca. Já os judeus, a quipá, uma espécie de touca usada pelos homens praticantes da fé judaica. Pois foi justamente a quipá a causa de uma ação julgada recentemente no TRF da Primeira Região. Um judeu foi impedido de entrar em um órgão público, pois se recusou a retirar o acessório. A quipá é um dos símbolos dos homens da fé judaica. Para os praticantes, é como se fosse um lembrete constante da presença de Deus. Um homem judeu procurou a justiça após tentar entrar no Fórum do Gama no Distrito Federal para uma audiência, mas ele foi barrado na portaria porque usava a quipá. Pelas regras da direção do fórum, é proibido o acesso de pessoas utilizando o boné. Na justiça, ele alegou dano moral, já que teve que retirar o acessório para entrar no fórum. A União alegou no processo que o servidor que orientou o judeu a retirar a quipá não cometeu abuso ou ilegalidade, pois só cumpria a determinação da direção do fórum. Ao analisar o processo, o TRF da Primeira Região considerou que os praticantes de qualquer religião podem manifestar a fé utilizando adereços característicos. No caso, o servidor que desautorizou a entrada do judeu deveria apenas verificar a quipá por questões de segurança. Ainda sobre temas religiosos, o TRF da Primeira Região julgou um processo de uma testemunha de Jeová. Ela buscou amparo judicial para garantir que realizaria um procedimento médico sem receber transfusão de sangue. E com nossos olhos de fé, podemos enxergar. São mais de 8 milhões de testemunhas de Jeová no mundo inteiro. E os adeptos dessa religião seguem à risca determinados preceitos. Alguns são polêmicos. Eles não aceitam, por exemplo, receber sangue de outra pessoa. O Luciano, que é testemunha de Jeová, explica o porquê. A Bíblia Sagrada menciona sobre o sangue mais de 400 vezes. E em 3 ocasiões em especial, foi dado orientações específicas sobre o sangue. A Bíblia orienta os cristãos a absterem-se de sangue. Então, essa é uma orientação bíblica que nós, testemunhas de Jeová, acreditamos por considerar que a Bíblia é a palavra de Deus. E Luciano é firme no posicionamento. Ele tem uma doença degenerativa e em 2011 não aceitou fazer uma cirurgia de prótese no quadril porque o médico disse que realizaria o procedimento com transfusão de sangue. O médico não deve levar isso a nível pessoal. O médico ele precisa entender que o paciente ele tem direito à autodeterminação, se ele vai aceitar um tipo mais agressivo de tratamento ou não. Agora, pensando nisso com relação às transfusões de sangue, nós, testemunhas de Jeová, nós entendemos que existem opções terapêuticas médicas que têm dado respostas a essas muitas questões. Afinal de contas, no mundo todo existem milhares de médicos colaboradores que fazem todo tipo de cirurgia, cirurgias até de cabeça. Eu tenho, por exemplo, uma amiga nossa que fez uma cirurgia na cabeça e sem sangue. Foi o que aconteceu. Outro médico aceitou fazer a cirurgia sem transfusão de sangue. Para Luciano, um procedimento totalmente seguro. Ele utilizou um aparelho que é um aparelho de recuperação intraoperatória de células. Era o Cell Saver na época. Esse aparelho, ele aspirava o sangue que estava sendo derramado, purificava e me devolvia.
de modo que no final da cirurgia, a quantidade de sangue que eu havia perdido tinha sido mínima. E era justamente um tratamento alternativo que buscava uma paciente testemunha de Jeová de Minas Gerais, diagnosticada com leucemia e também anemia. O hospital onde ela estava internada alegou que a transfusão era urgente e indispensável para preservar a vida dela e conseguiu autorização na Justiça Federal Mineira para poder realizar o procedimento. Inconformada, ela recorreu ao TRF da Primeira Região. Segundo a paciente, um documento de diretivas antecipadas como este foi entregue aos médicos e também houve a manifestação verbal de que a opção era pelo procedimento que dispensasse o uso de componentes sanguíneos. Ao analisar o caso, o relator desembargador federal Cássio Nunes Marques concordou com o desejo da paciente. No caso desse acórdão, ficou, digamos assim, menos complexo de decidir. Havia um outro tratamento para essa anemia que dispensava a transfusão de sangue. E a 6ª turma do Tribunal Regional da Primeira Região entendeu que, à unanimidade, havendo essa opção de tratamento, ela pode ser exercida não só pelas pessoas com testemunha de Jeová, que são testemunhas de Jeová, mas por qualquer cidadão brasileiro. Esta médica, hematologista, acredita que cada caso deve ser analisado individualmente. A gente sempre tenta no paciente testemunho de Jeová um método alternativo, né? Reposição de ferro, reposição de eritropoetina, a associação dos dois para melhorar isso daí. Se isso funcionou, ótimo. Se isso não funcionou, a gente tenta também o lado do risco de vida, né? Se o paciente está em risco de vida, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina, ele autoriza você a transfundir esse paciente, desde que 2 médicos tenham registrado isso no prontuário do paciente. Todas as decisões em que permitem que o paciente tenha direito à escolha, decisões que permitem olhar o paciente não como um instrumento na mão dos médicos, mas como um ser humano, com direito à autodeterminação, como uma pessoa que pode escolher opções terapêuticas médicas, uma pessoa que pode escolher medicina de boa qualidade. Quando decisões são tomadas assim, a sociedade ganha. Quer saber mais sobre esses e outros julgamentos? As reportagens sobre essas decisões estão na página do TRF1 na internet. E a seguir você acompanha a entrevista do advogado Laerte Queiroz, integrante da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal. Já voltamos. O Inteiro Teor está de volta. No primeiro bloco, a gente exibiu 2 reportagens de cidadãos que buscaram a Justiça Federal porque se sentiram ofendidos em relação a práticas da religião que seguem. Um judeu conseguiu indenização porque foi impedido de entrar em um órgão público, já que se recusou a retirar a quipá, a touca típica usada pelos homens. A outra reportagem contou que uma mulher testemunha de Jeová conseguiu amparo judicial para realizar um tratamento médico com a garantia de não receber transfusão de sangue. Convidamos o especialista Laerte Queiroz, da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal, para repercutir esses e outros assuntos. Doutor Laerte Queiroz, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Inteiro Teor. Rafael, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação poder contribuir aqui com o programa de hoje. Doutor Laerte, quais são as principais queixas que chegam à OAB e, consequentemente, depois à Justiça, relacionadas a este tema, liberdade religiosa? Rafael, nós temos diversos tipos de demandas judiciais, até reclamações que vai do badalo de um sino de uma igreja, a, por exemplo, questão dos testemunhos de Jeová com transfusão de sangue, mas existe uma grande demanda na Justiça hoje, que é relacionado ao concurso público, provas de vestibular e o adventista do 7º dia. Doutor Laerte, nós destacamos no início do programa o caso de um judeu que teve a entrada restrita num dos fóruns do Distrito Federal. Ele usava o quipá, que é uma espécie de gorro que identifica os praticantes do judaísmo. Esse tipo de situação, envolvendo agentes públicos muitas vezes despreparados ou que desconhecem as regras, chegam à OAB.
essas queixas, esse tipo de queixa? Então, Rafael, isso é um fato corriqueiro, tá? Nós temos aí órgãos públicos que não estão preparados para poder atender a população no que tange ao seu direito de crença, ao seu direito à livre consciência da expressão da liberdade religiosa. E nesse caso específico, eu até acredito que o agente não tenha agido com preconceito em relação ao judeu. Porém, houve sim uma afronta ali à sua liberdade de convicção. Não existe tantas ações judiciais, até por conta da população, acredito que a população não tenha conhecimento. Então a população às vezes se sente ofendida, mas não sabe a quem recorrer. Eu iria justamente lhe perguntar como andam as decisões judiciais relacionadas a este tema. Se a jurisprudência que a gente encontra, ela nos traz casos e decisões que reconhecem, por exemplo, o dano moral causado por ofensa à liberdade religiosa. Mas então o senhor está dizendo que não existem muitas ações relacionadas a este tema? Não, na verdade, essa decisão do TRF foi um marco, tá? Acredito que a partir daí os órgãos públicos terão sim uma preocupação maior em estar qualificando os seus profissionais para poder atender às demandas da sociedade. Teve um caso específico, que não chegou a ser uma ação de reparação de dano moral, mas foi um mandado de segurança onde uma mulher da religião islâmica, ela entrou com mandado de segurança para que ela não fizesse a revista no meio da população do aeroporto. Então o juiz determinou que essa revista acontecesse numa sala específica, reservada dela com os agentes públicos, para justamente preservar esse direito dela. Existem uma série de situações que envolvem transfusão de sangue, participação em atividades aos sábados, vestimentas. E dependendo da religião, o cidadão se vê instado a obedecer essas regras que são colocadas pela religião. Agora, em todos os casos, a liberdade dele é absoluta ou o Estado, por exemplo, pode agir no caso da transfusão de sangue, por exemplo, quando o cidadão vê ali a necessidade de receber o sangue, mas se recusa por causa da religião, e se muitas vezes ele não receber, ele pode vir até morrer. Como é que fica a situação? É delicado, não é, doutor? Então, Rafael, essa é uma questão muito polêmica, né? E não existe se é absoluta, se não é. Exato, e não existe um posicionamento concreto acerca disso, nem na doutrina, nem na jurisprudência. Tivemos também recentemente um liminar aqui no TRF, em que o desembargador concedeu ao Testemunho de Jeová a opção dele não receber a transfusão de sangue, né? Existe na nossa Constituição, o artigo 5º, inciso 8º, ele estabelece que as pessoas, a objeção de consciência. Eu não sou obrigado de fazer aquilo que a lei manda, desde que motivado por motivos de crença religiosa, moral, filosófica. Nesses casos, a lei ela estabelece uma prestação alternativa. O caso do Testemunho de Jeová é um exemplo interessante, porque existem 4 meios de se resolver um problema. O primeiro deles é se existe um outro tipo de tratamento que não exige a transfusão de sangue. Se houver, a jurisprudência entende que é necessário o meio alternativo da transfusão. Tem também a possibilidade de recusa do próprio paciente, falar, eu não quero por motivos de convicções religiosas. A decisão do TRF recentemente foi nesse sentido, a pessoa entrou com mandado de segurança para que não recebesse a transfusão de sangue. E tem outros 2 casos que são mais complexos de resolver, que é a questão do menor e do paciente que chega inconsciente. A jurisprudência e a doutrina entende que a manifestação dos pais, a autorização dos pais ou do responsável não supre a vontade do paciente. Nesse caso, é obrigatória a transfusão de sangue por conta do médico. E tem também o caso da manifestação escrita, em que a pessoa, que é testemunha de Jeová, já deixa pré-estabelecida uma declaração dizendo que ela não quer se submeter a determinado tipo de tratamento. Aí há uma controvérsia bastante forte na doutrina e na jurisprudência. Tem parte que entende que essa manifestação não vale e outra que essa manifestação tenha validade, sim. Para o enfrentamento da falta de respeito ali à liberdade religiosa ou para o tratamento do tema como um todo, o senhor acredita que é preciso haver ali conhecimento e discernimento, cessão das 2 partes, equilíbrio no enfrentamento dessa questão? Com certeza. Esse tema ele é um tema muito polêmico. A gente até brinca no AB, fala que essa comissão é a comissão mais delicada da Ordem dos Advogados. E eu vejo muito delicado. E eu vejo que falta conhecimento das pessoas acerca dessa liberdade. A gente vive num país em que ele nos assegura a liberdade de escolhermos a crença que quisermos seguir. Isso não significa que a minha crença é certa ou a sua crença é certa. Significa que, embora a minha possa ser certa, você tem o direito de escolher a sua. Então, eu acredito que a ignorância das pessoas nesse sentido é que causa todo esse embate através de temas religiosos. Dr. Laerte Queiroz, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela participação aqui no Inteiro Teor. Eu que agradeço.
Nós conversamos com o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, Dr. Laerte Queiroz. É com você, Carlos Rodrigues. E a gente fica por aqui. Mas o Inteiro Teor continua na nossa página no YouTube e no portal do TRF da Primeira Região. Até o nosso próximo encontro. Tchau.